gente! Tamo no ar! No ar, Ui, com vozes do bem. Com vozes do bem. Naná na voz. E Gil na voz também. Maravilhoso. Vambora, mais um, né? Mais um 26º. Isso. Evoluiu! Vamos pra cima porque tem muita gente boa. Tem muita gente boa. Deixa eu falar, eu quero agradecer a R1 por esse espaço maravilhoso, que é tão rico, né, amor? Sim, Mas o que é mais rico é quem tá lá atrás, né? com certeza. Os meninos, a gente adora. Muito bom. Vando, Dani, trazendo grandes conteúdos para nós. Agradecer quem mais? Me ajuda. Elegância. Decorações, isso. Maldonado congelado. Pães. A gente precisava de um pão aqui, não precisava de um pão, não. Aí, Thiago. Cadê Thiago? Né? FM9 Corretoras Seguros, do Fabiano. É isso. Todo mundo, agradecemos todo mundo? Agradecemos. Agora deixa eu falar. Quando eu entrevistei o Dunga, o Levi, Pavão. o Pavão, O Japão, eu tava nervosa. Mas agora... O Vando sabe, né, Vando? Meu Deus, eu tô com a mão suando. Eu tô com medo de falar errado. Sabe o que as pessoas ficam falando nos cursos de comunicação? Ai, você não pode falar que você fica nervosa, que aí as pessoas percebem. Eu não tô nem aí, eu não gosto de fingir costume. Né, amor? Mas falar com gente boa é isso, né? Dá um nervoso, né? Mas você vai desenrolar. Ai, que lindo. Então tá bom. Com vocês e para vocês, que hoje vocês vão aprender muito sobre liderança. Maurício Câmara, bate palma, gente! Ai, que bom! Que honra! Eu que agradeço, né? Agradeço o convite, a lembrança, primeiro, né? E a gente ficou, na verdade, acho que uns 3 meses, 4 meses até a gente conseguir encaixar a agenda. Então, mas finalmente deu certo. Né? E eu, assim, primeiro, agradeço a lembrança, agradeço que vocês terem aberto espaço, né? E mais do que isso, né? Eu queria também queria fazer um outro comentário, né? Acho que, assim, eu tive dando uma olhada nos episódios, né? E assisti alguns, tal, e assim, uma coisa que me chamou a atenção, né? É como vocês conseguem juntar uma série de pessoas de segmentos totalmente diferentes, né? São pessoas que têm um passado um diferente do outro, que têm perspectivas de vida diferentes, que fizeram coisas diferentes, história diferente, que veem o mundo de forma diferente, né? E a hora que a gente olha esse grupo, né, essa população tão diferente aqui, que chega e é posta aqui e tal, e podendo ter suas reflexões, ter a sua opinião, colocar isso de uma forma aberta, transparente, etc. Né? Isso contribui assim um absurdo, né, para a gente, né, assim, para todos nós, como indivíduos e como sociedade, a gente possa crescer. Né? Então, acho que um espaço desse tem um valor absurdo. Né? A gente assim, tem uma oportunidade única de trocar. Né? Sim. E só posso dar os parabéns pela iniciativa, né? Porque realmente se a gente tivesse mais dessas iniciativas, eu tenho certeza que a gente, como sociedade, como indivíduos, a gente ia estar muito melhor. Então, para mim é um prazer estar aqui. Ah, que maravilha ouvir isso! Tá vendo? Não dá para fingir costume, eu já quero até chorar de emoção. Posso contextualizar? Pode. Eu estou em eventos há 21 anos, né? E da onde eu conheço o Maurício? O Maurício, a gente vai perguntar quem é o Maurício e tal, mas eu conheço o Maurício tem já mais ou menos esse tempo. Isso, bastante tempo. Porque quando eu estava na agência onde eu estava, eu atendia a Danone. E quando eu fui para lá, quando a gente começou a atender a Danone, o Maurício era diretor de vendas da Danone. E eu tinha um cara, assim, que foi meu mentor, como se fosse um pai para mim, que foi o Rafa. A gente voltava pra agência e eu falava, eu sou apaixonada no Maurício, Gil, pela liderança dele. Eu gosto do jeito que ele fala. Ele se impõe, mas ele tem humildade, sabe? Eu acho que tem uma diferença. Eu não trabalhei junto o tempo inteiro, mas trabalhei muito perto. Sim. Então, faz diferença, não faz, amor? Com certeza. Quando você tem uma pessoa que sabe falar. É isso que eu enxergo em você, sabe? Que você sabe liderar de um jeito fácil de falar. Mesmo duro, que eu participei, algumas reuniões eu escutava da porta, no bom sentido, não porque eu queria, porque fazia parte, né, amor? Mas eu ouvi e falava, nossa, gente, sabe falar, isso faz diferença, é incrível.
Tem momentos e momentos, né? Sim. Mas isso que você falou é verdade, assim, a gente já se conhece há, sei lá, certamente Sim. mais de 20 anos, né? Que eu fiquei na Danone foram cerca de 15 anos, né? E já saí de lá já há algum tempo, tá? Então faz mais ou menos isso que a gente se conhece, né? E é gozado assim, né? Como os caminhos, apesar de irem para lugares diferentes, né? Ou seja, você sair da agência, ir para um outro caminho, eu também, né? A gente acaba encontrando as pessoas lá na frente, né? E aí começa a construir uma nova história, tal. Então, é legal. É um prazer te rever. O meu também. Eu tô bem feliz. Eu falei com uma amiga nossa, com a Janete. Eu falei, você não tá acreditando com o que eu vou falar. É verdade. Você não sabe. Aí ela, sério. E é legal isso, saber que não é uma visão só minha. É uma visão de várias pessoas. E aí de pessoas que trabalham realmente junto, muito perto de você. Vai ser bom, não vai? Com certeza. Maurício, muito obrigado. É uma honra para a gente estar com você aqui, para você compartilhar das suas experiências, liderança. É um prazer, com a gente. Puder. Fica à vontade aí para a gente bater esse papo. Legal, isso. Bora lá. Vamos começar. Bora lá. Vamos. Quem é o Maurício? Quem é esse cara? Quantos anos ele tem? E me fala aí quem é ele. Bom, eu tenho 57. Passa rápido. Jovem, é jovem. Mas passa rápido. É o seguinte, eu nasci em São Paulo, sou daqui, né, minha família inteira daqui, da Zona Leste de São Paulo. E acho que talvez como classe média, né, da Zona Leste, e talvez como a grande maioria das crianças que nasceram mais ou menos ali onde eu nasci e tal, a gente tive uma infância de brincadeira na rua, de futebol, de escola, tal, né? Ou seja, mas eu acho que foi uma infância em que eu acho que foi muito marcada basicamente por uma questão relacionada à educação, né? Eu acho que isso marcou muito minha vida, porque minha mãe é professora e jornalista. Nossa. Né? Então ela sempre deu muito peso à questão da educação, tal. Meu pai é um executivo de empresa, né? E sempre teve um papel, acho que na família, muito mais de tentar apontar um caminho, de tentar dar um pouco mais de solidez e tranquilidade para a família, em todos os aspectos, da parte financeira e tal. Então, eu sempre fui um cara muito dedicado ao trabalho e dedicado à família, né? Mas a família sempre foi uma família muito religiosa, né? Meu pai muito dedicado ao esporte também. Então, nossa, que legal! Então, com essas características, né, eu cresci. Né? Ou seja, um ambiente como esse é que eu cresci. Né? Logo entrei na faculdade, né, um pouco mais na frente, então me formei em engenharia e na USP e, assim, logo em seguida já entrei no meu primeiro emprego. Né? E, na verdade, eu passei eu acho que muito por influência do meu pai, por ver o meu pai, a forma como meu pai conduziu a vida dele, né? Eu tive ciclos relativamente longos na minha vida, não só na minha vida profissional, mas na minha vida pessoal também. Uhum. Então, passei basicamente por 2 empresas, onde eu fiquei mais ou menos 15 anos em cada uma delas. Né? Na segunda delas, a Danone, que você comentou, eu me tornei presidente num determinado momento, e a partir dela, depois fiz outras posições de presidente de empresa, né? E mais recentemente me tornei conselheiro, né, de empresas também. Né? Então, saí desse mundo mais executivo, fui para um mundo mais de aconselhamento, de conselho mesmo. Né? Então, essa é um pouco da minha trajetória profissional. Né? Na questão, e aí voltando um pouco, dando um passo atrás também, voltando na questão pessoal, né? Que eu acho que é importante, porque eu acho que a gente muitas vezes acaba falando ou reconhecendo pouco o papel dos nossos pais nas nossas vidas. Né? Uhum. Então, eu faço questão de reconhecer, né? A minha mãe pela força, ou pela força que ela fez para que a gente tivesse uma educação boa ao longo da vida, e que isso se tornasse algo em que nós pudéssemos não só nos apoiar, eu e meu irmão, a gente pudesse não apenas se apoiar, mas também que virasse algo que a gente pudesse levar para o resto da vida, que a gente gostasse de fazer. Então, essa sempre foi a briga da minha mãe. Né?
E do outro lado, ela também é uma mulher, sempre foi uma mulher super aguerrida, super, sabe, que colocava alguma coisa na cabeça e ia até o final para fazer. A minha mãe fez jornalismo já com 70 anos de idade. Nossa, Caramba. que maravilhosa. Então, a hora que você vê esse tipo de comportamento e você vê esse tipo de estímulo, né, Uhum. é quase que é impossível você não querer não absorver. Esse Não dá tipo para de- você ser menos, né? Não dá para você, exatamente. Ou seja, você leva isso em consideração. Você fala, Uhum. puta, isso aqui eu tenho que carregar, isso aqui é muito legal e eu preciso levar adiante. E meu pai, do outro lado, como eu tinha comentado rapidamente, um cara mais executivo, dedicado, muito religioso, dedicado ao esporte, um apaixonado pelo esporte, né? Que também tem um impacto gigante na minha vida, porque além da questão profissional, eu carrego comigo essa paixão pelo esporte. Certo. Sim. Né? Então, joguei bola durante muito tempo na minha vida. Aí depois comecei a correr, depois fui fazer triatlon. Então, é algo que sempre me ajudou, né? Essa disciplina do esporte sempre me ajudou também na minha vida. Né? A sua mãe também corre, não corre? Minha mãe joga tênis, minha mãe corre, minha mãe faz musculação e Aí, faz tá bom pra 200 coisas, faz mais do que eu. Então ela não Tô com um para. pouco de vergonha de mim. Fala. Eu tô com um Esporte é pouco vida. de vergonha. Esporte é vida. A partir de hoje eu vou estar mudando. Faço nada. Ah, mas sempre é dia, assim, a gente sempre pode começar a fazer alguma Sim. coisinha, né? Sim. E não Nunca é precisa, tarde, né? não, tenho que correr, sei lá, uma maratona. Não precisa, né? Acho que é melhor pensar dia a dia. Ontem eu não fiz nada. Se hoje eu fiz alguma coisinha, tá Tá bom. valendo. Tá valendo. E vamos em frente. Né? Quantas maratonas você já correu? Eu perdi a conta. E Tá foram vendo, muitas, Gildo? foram muitas. Eu fiz Foram 3. Eu já Fiz fiz 3. Fiz 3 maratonas. E Não, várias meias. Não, assim, para quem gosta, minto, para quem começa, puta, é difícil você não se apaixonar e não Sim. levar pro resto da vida, É. né? Eu corro, assim, desde a época da faculdade, né? Eu tinha um amigo que corria, que jogava rugby e corria. E eu comecei a correr com ele, a gente era muito amigo, então eu comecei a correr com ele, aí, eu estava na escola ainda quando a gente começou isso, mais ou menos, aí depois nós fomos para a faculdade juntos, nessa época eu comecei a correr. Ou seja, você faz 2 anos, 30 gente. anos, Faz pouco. 40 anos. Então você não larga mais, né, Sim. Gil? Ou seja, é o que você está falando, você começa 1, 2, 3, na hora que você vê, você fez né, um O Gil monte. tem Então, vários amigos, muitos, né, amor? amigos que Que ele levou pra corrida e que é impressionante. não para Ficaram, mais. não pararam Não mais. para mais. tem Né? amigos que com um pouco de depressão, assim, né? É. Entrou nesse meio aí e não largou Não sai. mais. Não, e o esporte, de novo, né? ele tem obviamente que tem todo o benefício para a questão física, para a saúde, etc. Ninguém discute isso, né? Mas tem um componente outro, que é da disciplina, da questão mental, que tem um impacto gigantesco. Para mim sempre teve. Né? Uhum. Eu sempre que tinha algum tipo de problema na companhia, ou alguma coisa, algum tipo de estresse maior, quase que a minha fuga sempre foi o esporte. Né? Então eu ia para o esporte, que era aquilo que me dava um pouco de tranquilidade, me dava paz para poder refletir e tentar entender quais eram os melhores caminhos e quais as melhores opções que eu tinha, tal, e aí poder decidir com tranquilidade. Né? Ou seja, uma forma realmente de você Sim. sair um pouco do problema, sair um pouco da situação, né? E aí olhar as coisas com uma perspectiva um pouco mais tranquila. Então eu acho que assim, o benefício do esporte vem por todos os lados, né? Então eu acho muito legal isso. Nossa, sua mãe joga tênis. Meu Deus do céu. Ela não para, cara. É uma coisa absurda, cara. E tanto é que me levou pro tênis também. Eu agora comecei a jogar tênis por causa dela. Então, Legal. É isso, muito bom. E seu pai também gosta de esporte? meu pai falecido, né? Meu pai faleceu já há muitos anos, mas meu pai sempre foi metido no esporte, né? Então meu pai era apaixonado por futebol, né? Mas nadava, então tinha outros esportes que ele gostava de assistir, né? E tinha a natação sempre foi o esporte dele, né? Então, Sim. e aí eu fui no rolo, né? Poxa, mas isso é bom, né? Pra caramba. É Isso bom demais, cara. É os benefícios, né, que traz para É. uma saúde. Pra saúde. melhor. É verdade. A minha mãe não gostava de fazer nada, eu tô na da minha mãe. Também não tenho mais mãe, mas eu tô aqui não fazendo nada. Mas eu vou começar a fazer alguma coisa, né, amor? É isso. Eu vou começar a fazer igual o Maurício falou.
Isso Um aí, dia todo de cada dia, vez, é isso vamos aí, lá. um pouquinho. Sempre, assim, geralmente, algumas vezes eu paro e sei lá, tem uma viagem e aí não consigo fazer o que eu faria, né? Então, de prática esportiva, faço muito menos. Aí, puta, fica com aquela sensação de culpa, né? Mas eu, quando eu volto, eu falo, não, se eu perdi um pouco, não tem problema, vamos lá, um dia de cada vez. Então, no primeiro dia eu faço vou recuperar um pouquinho, no segundo mais um pouquinho, no terceiro, quando você vê 10 dias depois, você já está de novo exatamente como você estava antes, e ativo, e vamos em frente. Então, esse é o segredo, eu acho. Muito bom, muito bom. E que bom saber da história da sua família, e que saber que você é esse cara do negócio e do esporte por conta do seu pai e da sua mãe. Eu acho mais legal ainda quando fala para honrar pai e mãe, tá vendo aí, gente? Que a gente trouxe algumas pessoas aqui falando de honrar pai e mãe e de dar o devido valor a esse pessoal, né? Mas eu acho que esse é o ponto, né? Porque acontece, a gente não posso negar a minha história e não posso deixar de reconhecer que os meus valores, as minhas decisões, as minhas escolhas são feitas basicamente em cima daquilo que me foi transmitido pelos meus pais. Obviamente que a partir de um determinado momento, né, você faz as suas escolhas, e alguns vão fazer erradas, outros vão fazer certo, ou seja, faz parte da vida. Mas que no fundo, né, se você assim, teve a possibilidade de ser criado efetivamente pelos seus pais, cara, eles são parte da história. É isso aí. Eles começaram a história, né? Eles que foram lá, colocaram as sementinhas primeiro para você e aí depois, em cima delas, é que você foi construindo algo, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente deve fazer sempre possível, é reconhecer esse tipo de impacto que os pais têm na nossa vida, né? Aí, ao longo do tempo, outras coisas vão impactando e por isso que a gente muda, né? Lógico. Então, os amigos, o ambiente, às vezes você vai morar em outro lugar, às vezes você tem contato com outras pessoas, tal, e isso tudo vai fazendo com que a tua perspectiva mude, né? Mas os fundamentos que foram dados, eles vão permanecer. Princípio de liderança, eu diria, hein, gente? Princípio de liderança, eu diria. Ô Maurício, aproveitando aí, voltando um pouco para sua profissão, né? Você é engenheiro civil. Como que é trilhar um caminho liderando essa CEO aí que você trabalhou? Na verdade é o seguinte, é interessante, porque eu, de novo, volto lá no momento em que eu optei por me tornar engenheiro, né? Eu, na verdade, a minha decisão foi baseada em tentar encontrar uma profissão ou uma formação que eu pudesse no futuro fazer tipo qualquer coisa. Sério? Eu queria ter um emprego. Era essa a minha preocupação. Certo. Não era assim, pode soar estranho, porque você fala assim, puta, eu era jovem. Não acho que sou estranho, né? Não. Acho que sou bem importante você falar isso. Mas eu falava, olha, eu preciso de uma formação que me ajude a encontrar um emprego que depois eu queira. Então, aí eu olhava e falava assim, olha, se eu estudar engenharia, e eu olhava do lado e via que tinha engenheiro na política, tinha engenheiro na engenharia, tinha engenheiro na administração das empresas, tinha engenheiro para tudo quanto é lugar. Então, eu olhava aquilo e falava assim, olha, acho que se eu fizer uma faculdade de engenharia, eu vou conseguir um emprego. Tá. Então, ok, vou atrás disso, né? Então, a minha entrada na faculdade de engenharia veio única e exclusivamente por causa disso. E acabou que eu comecei os meus primeiros anos de trabalho foram ainda na engenharia, ou seja, eu trabalhei em fábrica, trabalhei em chão de fábrica com os operários, etc. Tal. Mas logo depois comecei a me afastar da engenharia propriamente dita e fui para a área administrativa. Você nem se via ainda como vendedor? Não. Nada? Nada. É aquilo que eu falei. Não tinha nada daquele sangue no olho? Não, ainda nada. Não, o sangue no olho ainda, eu acho que até tinha, mas ele se dava de uma outra forma. Ele se dava de uma outra forma, né? Sim. Porque, na verdade, como eu disse, eu trabalhava na fábrica, então era um trabalho técnico de engenharia, né? Mas
Mas, muito francamente, não era aquilo que eu mais gostava, né? Eu gostava mais de gente, de estar com as pessoas, de conhecer um monte de gente nova, de ficar falando, sabe, de ir, e no fundo, eu acho que eu talvez gostasse mais de vender, né? Sim. Então, só que eu ainda não sabia, não tinha isso claro, né? E aí depois, eu acho que essa é uma marca também importante na minha vida, né? Eu tive a possibilidade de passar por várias áreas dentro de uma empresa, né? Então eu passei na área de fábrica, eu passei em desenvolvimento de produto, eu passei em marketing, eu passei em vendas, ou seja, eu fui passando em várias áreas distintas. E isso acabou me dando a possibilidade de entender exatamente o que eu gostava, qual era o que eu queria fazer na minha vida, né? E aí me descobri na área de vendas tempos depois, né? Quando eu tive a oportunidade de trabalhar na área, né? Aí você estava na Unilever? Estava na Unilever ainda, isso. Mas logo depois eu fui para a Danone, né? Mas é verdade, assim, a área de vendas no final sempre foi meu grande amor. Assim, É que vendas, né, assim, é muito doido, né? Vendas quando você... Não é convencer a pessoa, não é só um convencimento, né? Eu acho que é muito além disso, assim, de você sentar num lugar e conseguir negociar aquilo. Que é aquilo que você acredita, e é óbvio, e aí tem um pouco de marketing, porque você tem que acreditar no produto, então é muito além de só, convenci, vendeu, acabou. Mas olha, Ana, você está absolutamente certa. O que eu acho que é fundamental nessa área, mas não só nessa área, acho que vale para a vida da gente pessoal, como vale para o presidente da empresa, como vale para qualquer um. É você ter a crença naquilo que você está fazendo, né? É você acreditar que efetivamente aquilo que você está propondo, né, é o melhor, né? E você tem que ter uma ambição, você tem que ter um objetivo, você tem que ter alguma coisa, né? E aí depois tratar esse teu objetivo com as pessoas, seja a pessoa com quem você está negociando, seja com a sua equipe, seja com quem for, de uma forma transparente e clara, né? A pessoa sabe exatamente qual a sua intenção, o que você quer daquilo, qual o seu objetivo, etc. Ela pode até não concordar. Certo. Ela pode te dizer, olha, não quero, não tem interesse, não é para mim. Ela pode dizer que tem esse direito. Sim. Né? Mas do outro lado, você também passa a ter o direito a falar para ela tudo aquilo que você precisa ou não para que a coisa se concretize. Quais são efetivamente os seus objetivos, o que você quer daquilo, e a relação se dá de uma forma mais, acho que mais correta, né? É muito mais transparente, né? Então não tem, acho que aquela ideia, né? Aquela imagem que a gente tinha da equipe de vendas que eventualmente não coloca a coisa de forma transparente, de forma objetiva, etc. E clara, tal. Acho que ficou para trás, né? Não tem muito espaço para esse tipo de comportamento, né? Eu acho que o comportamento tem que ser um comportamento correto, porque se ele for correto, ele pode ser duro, ele pode ser amigo, amistoso, ele pode ser tudo, né? Desde que ele seja correto, transparente, né? Claro, etc. Esse para mim é o fundamento. E, do outro lado, você tem que acreditar naquilo que você está propondo, naquilo que você está fazendo, né? Tem que ter uma ambição clara por trás. Sim. Né? Então, que é como, na verdade, interessante isso, porque é como na vida, né, da gente pessoal. Imagina o seguinte, né? Imagina que a gente precisa dessas ambições, a gente precisa ter um sonho. Sim. Né? E ele pode ser maior, ou pode ser menor, ele pode estar longe, pode estar mais perto, mas a gente precisa de um sonho, né? E depois, porque uma vez que a gente tem isso claro, tem isso definido, né? Você tem um plano para executar, o que você vai fazer para chegar lá, né? Acaba sendo, não vou dizer que é mais fácil, né? Mas acaba sendo necessário e vai te forçar a fazer escolhas, né? Então, você vai ter que falar, olha, para eu chegar naquele meu sonho, eu vou ter que, por exemplo, eu quero comprar uma casa nova. Pô, se você quer comprar uma casa nova e nós não temos dinheiro, então nós temos que economizar. Né? Ok, então temos um plano. Vamos economizar. Né? Mas quanto nós vamos economizar? Nós vamos economizar tanto. Então, você ter essa ambição para que você depois possa abrir isso num plano e detalhar, etc., é fundamental. É igual. Né? Muito bom.
Boa. Muito bom. Você sabe que eu gosto de falar? Eu estava numa empresa esses tempos atrás, e eu falando... E assim, vender evento... É como vender um produto também, mas eu acho que vender evento é vender muita credibilidade. Isso, concordo. Você não vai fazer um relacionamento aqui agora e eu vou falar, ah, não, toma meu evento aqui de 300 mil, você não vai fazer isso. Concordo. Não vai. É um negócio que tem grandes desafios. E eu gosto de falar que para vender evento, você tem que se relacionar muito, muito, muito. Porque a pessoa tem que entender como você pensa claramente. É isso aí. A pessoa tem que saber qual é a sua índole real. Como que você agiria real. Porque um evento da mão de uma pessoa que está atrás de uma grande companhia, é o emprego dela que está na mão, que está na berlinda. Né? Não dá para ela falar assim, ah, não, eu gosto daqui. Não dá. Né? Então... eu concordo contigo de novo, né? Volta aquele ponto que você está... concordo contigo. Você se mostrar uma pessoa correta, transparente, vai fazendo com que o relacionamento ao longo do tempo vai ampliando, vai ficando cada vez mais forte, vai ficando melhor, vai ficando, né, vai tendo uma qualidade melhor. Sim, né? sim. Então, ou seja, a confiança ela é construída a partir daí, né? Se a pessoa, se eu olho para você e falo, puxa, olha, não sei, não tem responsabilidade, ou né, não posso contar, ou qualquer coisa do gênero, começa a ficar mais difícil, né? Então o relacionamento não se estabelece, né? Então acho fundamental isso que a gente está falando, porque é a base para que a coisa, e na verdade é a base para que qualquer coisa caminhe, né? Sejam as relações pessoais, sejam as relações profissionais, seja o que for, né? Então tem que começar, né? Eita. Não falei para você? Falou. Isso é difícil. Tá vendo, Wando? Tá vendo? Não falei que ia ser à toa, né? Tá sendo bom. Fala aqui pra mim uma coisa bem difícil que eu quero perguntar. Como é que você, como líder, assim... Tinha uma coisa lá na Danone que a gente não vai poder falar aqui, que a gente falava que era... que você enxerga a pessoa quando ela é vendedor. A gente tinha um outro nome, né? Do vendedor da Danone, né? Isso. Como que você enxergava esse cara na pessoa? Você chamava para entrevista, como que você via no olho da pessoa? Falava, não, isso aqui é pra esse negócio aqui. Olha, é o seguinte... não só na Danone, né? Tô falando da Danone, que é o maior tempo aí. Mas olha, eu volto no ponto anterior, né? Bom, obviamente que tem uma questão de experiência, né? Então você vai ao longo do tempo observando, né, o comportamento das pessoas, né, e o seu próprio comportamento, né? Ou seja, é importante entender como as coisas funcionam, qual é a dinâmica de comportamento de todo mundo, né? E no caso das pessoas que trabalham com você, comigo, ou seja, né, que fazem parte do grupo, né? Eu acho que essa questão comportamental, né, ou seja, a forma como as pessoas se relacionam, a forma como as pessoas colocam os seus pontos de vista, como enxergam, né, aquilo que os desafios que estão colocados, etc. Isso vai marcando claramente, né, até que qual é o tipo de trabalho, qual é o tipo de atividade, qual é o tipo de desafio que cada um tem, né, ou poderia ter, né? Então, pessoas que, por exemplo, são muito boas em determinadas áreas, né, que eventualmente não vão funcionar em outras, e que é absolutamente comum, né? Ou seja, na verdade todo mundo funciona melhor em algum lugar, muitas vezes, do que em outros, etc., né? Eu acho que você primeiro ter claro quais são esses elementos, mas mais do que qualquer coisa, conversar com as pessoas para saber efetivamente quais são as dificuldades dela, para depois retroalimentar, ou seja, dar a sua opinião, né? Eu acho que isso é que ajuda com que ao longo do tempo você tenha um pouco mais de sensibilidade para saber se a pessoa está adequada para uma determinada função ou não. Né?
Então, acho que o fundamento para mim aqui é basicamente a troca, é falar, conversar, né? E, de novo, de forma transparente, etc. E com a conversa, né? Como em tudo na vida, Sim. em 5, 10 minutos você consegue entender, né? Se a pessoa está feliz, se é aquilo que ela quer, se ela quer mudar, se ela quer outra coisa. Você consegue identificar isso. Às vezes as pessoas não conseguem verbalizar, mas diretamente, mas elas, de uma outra forma, acabam expressando isso. Sim. Então eu te diria o seguinte, que a melhor forma, pelo menos aqui eu sempre confiei mais, foi sempre de conversar, ou seja, perguntar. É uma forma de você conhecer as pessoas, saberem exatamente quais são as dificuldades, o que elas querem, e baseado nisso, aí você pode auxiliá-las no sentido de, olha, aqui tem uma coisa que isso aqui, olha, acho que não está funcionando para você, isso aqui funciona, isso aqui é bacana, e assim por diante. Então, acho que é mais ou menos esse o caminho para conduzir essa questão. Muito bom. Ô Maurício, em 2015 você assume como presidente da Danone num tempo de economia mais crítica do nosso país. Como que você situou? É uma ótima pergunta, porque não é talvez tenha sido, talvez não, acho que foram os momentos mais difíceis da minha carreira profissional, né? E eu acho que também que eu mais aprendi, que eu mais errei e o que mais aprendi, né? Errei porque a gente tem uma tendência, né? Também um pouco da juventude, mas a gente tem uma tendência a achar que a gente pode tudo, né? Ou seja, que independentemente das dificuldades, a gente vai conseguir ultrapassar, né? Certo. Então, Superman. Não, isso aí. Superman. Não, vai dar certo, eu vou conseguir, vai fazer. Não, nós vamos conseguir, e dá para fazer, e etc. Tal. Acho que essa obsessão, né? Acho que ela é importante, né? É uma mistura de obsessão com ambição, etc. Acho que ela é super importante, porque ela é um motor para que as coisas aconteçam. Porém, o que você não pode é perder essa perspectiva de que você não pode tudo, né? Então existem limites, né? Você não controla todas as variáveis, né? Não existe isso. Então, ou seja, reconhecer que você não controla todas as variáveis, né? E tentar adaptar, seja o negócio, seja você mesmo, para essa situação, né? Foi o meu maior aprendizado lá atrás, né? E realmente eu tenho claro isso, ou seja, as vezes em que eu errei, né? Via de regra, estavam muito associadas, nesse período, estão muito associadas a esse tipo de visão, de que não, dá para fazer. Vambora, vai fazer, vamos execução. Isso aí, vamos fazer que... Mas, na verdade, a vida não é assim, né? A vida depois ensina a gente que, olha, por mais que você queira, às vezes não dá, né? Isso não pode ser uma crise, ou seja, você não pode querer se matar por causa disso. Claro. Isso faz parte da vida, né? Sim. Mas, quando você está no problema, o sofrimento é normal, né? Ou seja, você sofre muito. Eu sofri muito, né? Tenho claro isso, mas também aprendi muito, né? Então foi um momento em que aprendi e que depois, né? Porque passei por outras crises, a pandemia, por exemplo, etc. Você já consegue enxergar com outro, com outro olhar. Você fala, puta, isso aqui, não, nós vamos até aqui, nós vamos até aqui eu vou, até aqui dá. Passar daqui não vai dar. Então, e acho que isso vale para tudo também. A gente às vezes fala da vida profissional, né? Mas para mim, assim, a vida profissional é quase que um copy-paste, uma cópia do que em termos comportamentais, em termos de decisão, em termos de visão da vida pessoal, né? As coisas são os mesmos conceitos, basicamente, você pode aplicar na sua vida pessoal e na vida profissional. Não muda nada. Pega o papel e a caneta aí, gente. Pega o papel e a caneta. Não muda nada, né? Então,
Então, eu acho isso, primeiro, aí reconhecer esses limites, etc., né, e aplicá-los também na nossa vida pessoal, também vai tirar um monte de sofrimento, vai tirar um monte de angústia, vai tirar um monte de preocupação, e você vai se concentrar naquilo que realmente você pode controlar. Né? Você pode controlar, a princípio, você, as suas ações. O resto você não controla. Né? Ou seja, não dá para você controlar. Eu não controlo ninguém, você não controla nada. Né? Ou seja, você controla as suas ações. O que eu posso fazer? Eu posso fazer isso. Então, ótimo. Então, vamos fazer. Né? Vou fazer. Agora, além disso, não vai. Então, se não funciona, ok, vou trocar, vou fazer uma outra coisa. Mas tem que ficar dentro do que eu controlo. Né? Senão tua cabeça vira uma loucura. Né? Então, eu acho... O que você acha de inteligência emocional, falando isso aí? Acho, assim, olha, se você me perguntar de liderança especificamente, eu te diria o seguinte, ó, 3 coisas são mais ou menos, né? Tá. 3 coisas, no meu ponto de vista, são super importantes. Primeiro, você tem uma ambição, você tem enxergar algo no futuro, e você fala assim, puta, eu quero fazer isso. Legal. Então, você tem um objetivo, você tem uma ambição, você tem algo. Pois, obviamente, você tem um plano para chegar lá. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e aí vai na direção do que você comentou, a inteligência emocional, está na forma como você se relaciona com as pessoas e como você faz com que todas as pessoas possam se engajar no teu projeto, nesse projeto. Então, olha, e aí como é? Uma conversa clara, franca, transparente, mostrar para as pessoas o que é, saber escutar, ouvir, entender onde estão as dificuldades, ou seja, conseguir se relacionar com o ambiente, né, da melhor maneira possível, de forma transparente, clara. Então, a inteligência emocional, olhando sobre essa ótica, é fundamental, porque ela é que vai fazer com que a tua... E aí falando especificamente do ambiente corporativo, né, ela que vai fazer com que você consiga pegar as tuas ambições, os teus sonhos, o caminho que a companhia tem que trilhar, né, e levar para todo mundo, para a organização inteira, para todas as pessoas. Né? E o terceiro ponto são as pessoas e a cultura da empresa. Né? Então, você garantir que vai ter espaço para todo mundo, vai garantir que seja uma empresa diversa, vai garantir que todo mundo possa ser o que é, que todo mundo tem espaço para dar a sua opinião, mas também saiba ouvir o outro, independentemente se concorde ou não, que a organização tenha uma cultura vencedora, que queira ganhar, que queira crescer, que todo mundo queira mais. Esse é o terceiro elemento. Né? Agora, se você pega isso tudo e transfere para a sua vida pessoal, é a mesma coisa. Então vamos lá, você precisa ter um sonho, poxa, eu quero fazer tal coisa daqui a tanto tempo, ou na minha velhice, isso é o que eu quero para mim. Ter um plano. Aí depois, sozinho você vai fazer? Não. Você vai fazer com a sua família, com seus amigos. Então, vou chamar aqui a moçada que joga bola comigo. Joga todo mundo, chama todo mundo. Começou a engajar todo mundo num sonho que é seu. Seu sonho qual é? Olha, quero fazer, sei lá, o bem. Então, de que forma? Vou arrecadar fundos para fazer isso. Legal. Mas sozinho? Não. Como eu vou fazer? Chamar um monte de gente, vou chamar os meus amigos do futebol. Legal. Então chama todo mundo aqui, olha. Aí todo mundo entra no jogo. Você engajou todo mundo. Né? Ótimo. Aí, próximo passo, fala assim, olha, mas dá para ser ainda maior, não dá? Dá. Então, aí naturalmente, alguém que já está participando vai querer participar ainda mais, ou vai querer fazer ele uma outra obra, ou ele vai querer fazer alguma outra atividade, e a coisa vai se espalhando. Então, você vai embarcando todo mundo, né? Ou seja, vai tomando cada vez mais corpo. Né? E de onde saiu isso? Saiu de um sonho de uma pessoa. Então, queria perguntar isso agora, porque você sabe que eu vejo muito nas pequenas, vou falar nas pequenas empresas familiares que são pequenas.
Eu enxergo muito isso, que a pessoa tem um sonho e que, eu não vou falar magicamente, porque eu não acho que seja mágico, não, eu acho que trabalho mesmo. Aparece uma pessoa que embarca no sonho dessa outra aqui, ó. Isso aí. E que aí aparece outra que comprou a ideia também. E quando você olha, a empresa tá gigante por causa do sonho dessa pessoa aqui, ó. Isso aí. Não, é incrível. Cara, mas é muito louco como é que essa... Tudo bem, você colocando agora no exemplo da ONG, pra mim ficou um pouco mais... Que eu ficava me perguntando, como é que as pessoas compram essa ideia aí? Sabe? De empresa? Como é que... Tudo bem, tô indo trabalhar lá, mas como é que eu visto aquela camisa como se fosse minha, a empresa é minha? Os outros falam muito de olhar de dono, agora não fala mais tanto. Mas, do olhar de dono, quando eu tava na agência, quando eu ia visitar cliente, ele falou, mas você é a dona? Eu não sou dona, você fala igual a dona. É muito engraçado, porque você compra o sonho do outro. Tem um propósito, tem uma finalidade, tem alguma coisa que é maior do que simplesmente, por exemplo, o salário que você eventualmente vai ganhar no final do mês, ou qualquer coisa do gênero. As pessoas não se engajam nisso. Óbvio, todo mundo gosta de ter o salário, Sim. todo mundo gosta de ganhar dinheiro, todo mundo precisa. Ninguém discute isso. É isso aí. Mas isso não engaja ninguém. As pessoas, sabe, ok, vou fazer porque eu tenho que fazer. Agora, elas se engajam realmente em algo muito maior, algo que tem um propósito. Por isso que muitas vezes não, por isso que uma grande maioria das pessoas, muitas vezes se engajam em projetos em que elas sequer estão ganhando qualquer coisa. É isso. Olha a gente aqui, olha a gente aqui, tá ganhando sempre. Exatamente isso, nada. Ou seja, e tá engajado. E quantas outras pessoas se engajaram no projeto de vocês, por exemplo, sem ganhar nada. É isso também, né? E aí outras tantas, e a coisa vai tomando corpo, né? É único exclusivamente por causa disso, tem um propósito maior, e as pessoas se identificam naquilo. Elas falam, puxa, olha que legal, eu quero fazer. Eu já estava pensando nisso, mas olha, eu gostei tanto da ideia deles, é a minha também. Então, o cara passa a tomar, a pessoa passa a tomar aquele sonho seu, que nasceu como seu, como sendo dela. Sim. Então passa a ser um sonho de um monte de gente. Um sonho é algo comum. Virou, você perdeu a posse dele. Isso. E, na verdade, expandiu e passou a ser, passou a ser uma ambição coletiva, é um sonho coletivo, né? Então, é aí que está a beleza. Você conseguir isso, que não é tão óbvio e não é tão simples, mas conseguir isso é aquilo que faz com que as coisas realmente aconteçam, que transforma. É isso que é transformador. O resto não vai transformar. É isso, eita, tá vendo? Eu sabia que eu ia aprender mais. Escuta, deixa eu te perguntar. O Gil adiantou aí falando da Danone UHT. Não precisa olhar pro relógio, não. O relógio é de menos, porque eu fico na paz. Mas eu queria falar de Bonafonte, que foi um período bem legal. Isso. Foi uma experiência boa, não foi? Foi, super, super. Como foi? Isso, até mesmo porque, eu acho que, olha, de novo, e a gente tá falando de liderança aqui e tal, mas eu acho que demonstram, eu acho que é um bom exemplo também de um sonho, de algo que, assim, ninguém imaginou que ia ser o que se tornou. Sim. Né? E nasceu, obviamente, por uma necessidade do negócio, ou seja, tinha uma oportunidade de negócio, na verdade, mas junto disso tinha um sonho, que era, olha, a Danone, na época, não tinha uma operação de águas no Brasil, vamos construir uma operação de águas. E algo que 4, 5 pessoas se juntaram, né, e conseguiram, num espaço relativamente curto de tempo, né, criar algo que não existia, porque simplesmente não existia. Né? Então, criar uma marca, né, fazer aquisição de fábricas, etc., e dar sequência para esse projeto. Que era um projeto que saiu do zero, não existia, né? Ou seja, não tinha nada, né? Então, a beleza de um projeto como esse, né, é o fato de que você realmente consegue tirar algo do zero e fazer com que seja maior ou menor, né? Isso, assim, vamos lá, é um prazer totalmente diferente de você pegar algo que já está pronto e continuar conduzindo, né? É algo que você fala, puxa, isso é único, uma experiência única na vida, né? E eu acho que também é um pouco pouco não. Acho que eu sou um apaixonado pela vida, né? Eu acho, assim, acho que a gente precisa
tirar o máximo possível dela, né? Precisa a cada dia e acho que, por exemplo, experiências como essa, então, ter novas experiências faz parte dessa receita, né? De aproveitar o máximo da vida e profissionalmente, eu acho que ela pode claramente a Bonacom marca claramente esse tipo de situação, né? Na qual você tira algo absolutamente do zero e constrói, né? E depois você anda na rua e você fala, nossa, isso não existia, né? Isso foi, nossa, participei desse negócio, que legal, né? Então, é demais. É demais, né? É uma coisa, é uma experiência única, né? É ver um filho nascer. Exatamente. É ver um filho nascer, muito bom. Muito bom. Ô, Maurício, deixa eu te perguntar, e como que é para você sair da multinacional e entrar no fundo de investimentos? Como que é a diferença? Sentiu muita diferença? Não, tem diferença, né? E as diferenças, eu te diria, não sob perspectiva de negócio, né? Porque eu conduzi uma empresa de um fundo, né? Então, sob perspectiva da minha posição, daquilo que eu fazia, né? Sim, bastante similar, tá? Então, não vejo aí grande diferença. Existem diferenças, eu acho que talvez mais cotidianas, talvez, porque, por exemplo, quando você trabalha numa multinacional, né, você responde para um grupo fora do Brasil, né, você tem um chefe que está fora do Brasil, etc. Né, então, isso tem toda uma governança, tem uma forma de fazer determinada. No caso, por exemplo, da empresa em que eu fui presidente aqui no Brasil, que era de um fundo, eu me reportava aqui no Brasil, né? Então, tem uma diferença de governança aí importante. Então, acho que essa é um fator. Outro fator, eventualmente, é que você trabalhar com uma empresa que pertence a um fundo, tem obrigações financeiras, né, que são algumas vezes distintas das obrigações de uma divisão de uma multinacional, porque você tem, na verdade, na multinacional é quase como se você tivesse diluído, você é uma engrenagenzinha pequena dentro de uma engrenagem super grande, né? Então, dificilmente você é visto única e exclusivamente da perspectiva do seu negócio, daquela engrenagenzinha. No outro, não. Então, isso faz com que, no primeiro caso da multinacional, as tuas obrigações financeiras, que são tão importantes quanto as outras, de uma empresa de fundo, né? Mas existem compensações que podem ser feitas por outros países, etc. Então, dependendo da estratégia do grupo, ela pode ser... existem contornos, né? E numa empresa de fundo, não. Isso é mais... essa flexibilidade, eu diria, ela não existe, né? Então, você tem os seus compromissos com os acionistas e eles têm que ser entregues, né? Então, como também na multinacional, mas ali você tem um pouco mais de flexibilidade porque tem mais empresas envolvidas, né? Eu acho que essas são as grandes diferenças. Mas eu sempre procurei me envolver com empresas que tinham sempre uma preocupação adicional, ou preocupações com a parte de sustentabilidade, com a parte social, etc. Né? Que tivessem agendas que fossem nessa direção, né? São coisas que eu acredito, que eu acho que são importantes para a sociedade como um todo. Então, sempre procurei me envolver com empresas que têm mais ou menos esse perfil, né? E no caso do fundo, também. Né? Então, a Danone, obviamente, é reconhecida, a Unilever também são reconhecidas como empresas que têm uma preocupação gigantesca com toda essa agenda, mas empresas de fundo também têm. Então, e isso eu acho extremamente importante, porque garante que, independentemente de qualquer coisa, está todo mundo no mesmo barco tentando construir um país, uma sociedade, um planeta melhor. Né?
É. Então, Deixa eu perguntar aqui, fora do script, que eu gosto de fora do script. Eu não fiz nenhuma pergunta daqui. Tá. Me fala aqui, como é para você ver um monte de gente nas outras companhias como líder, assim? Eu poderia falar vários aqui, viu, gente? Mas eu não vou falar, não, porque eu fico feliz de ver tanta gente em vários lugares que você liderou. Como que é isso para você? olha, assim, bom, acho que o primeiro ponto é eu tento estar em contato com com a maior parte das pessoas que trabalhou comigo, né? E não por nada, mas porque a grande maioria, eu acho que talvez conte, sei lá, não me lembro de alguém com quem eu não tenha terminado um ciclo e o relacionamento não tenha sido muito bom. Tá. Sabe? Certo. Via de regra, eu tive relacionamentos muito bons com todas as pessoas que trabalharam comigo. Nunca tive grandes problemas, mesmo eventualmente aquelas que ou saíram ou, sabe, não. Via de regra, com todas elas, eu sempre mantive um relacionamento muito bom. Sempre procurei cuidar deles, desse relacionamento. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, né, puta, é um motivo de orgulho Sim. você olhar e falar, puxa, né, que bacana, olha só, né? Esse aqui eu conheci pequenininho, Pô, cara, eu e posso olha falar onde um tá nome que eu sei agora, que não vai cara, ficar olha onde bravo, tá. Georges. É. Ah, não é demais, viu, Não. Gê? Não, assim, Dá pra falar um monte, mas você é tem demais. um monte, mas, sabe, e são pessoas que viraram amigos, são amigos, Sim, né? sim. Ou seja, vai além, né? Hoje em dia vai muito além da questão profissional que foi no passado, né? Então você poder manter o contato e olhar e ver o sucesso dessas pessoas, cara, não tem preço esse tipo de coisa, né? Então, para mim, putz, e na verdade, é aquilo, eu acho que no final é a razão da gente, sabe? Uma das razões pelas quais a gente faz o que faz, ou eu fiz o que eu fiz, Sim. sabe? Porque você olha e fala, puxa, olha só, deu tão certo que, sabe, estão aqui, puta. Então, tem um valor, assim, para mim, pelo menos, assim, absurdo. Eu acho que é aquela parte de comprar o sonho, sabe? De comprar o sonho junto com você, de acreditar no propósito. Acreditou tanto que aí ultrapassa o CNPJ demais. Para além de CNPJ, não é? É verdade. E, assim, hoje em dia, como eu estava falando, procuro estar em contato e eu digo isso sempre, né? Que agora, óbvio, eu estou nesse outro papel, estou em conselho de empresa e tal, mas estou para os meus amigos. Eu sempre digo isso, né? Agora eu estou para os meus amigos, ou seja, independente de qualquer coisa, né? Ou seja, puxa, você acha que eu posso ajudar? Preciso de alguma coisa? Passa no telefone, me liga, ou manda um WhatsApp, qualquer coisa do gênero. O máximo que pode acontecer, eu falo assim, olha, agora não dá, qualquer coisa do gênero, mas eu não esqueço e estou para os meus amigos, né? Acho que é fundamental a gente ter essa visão e essa dedicação, né? A gente precisa realmente construir alguma coisa, uma sociedade melhor, um Brasil melhor. Pessoas eu precisam de acredito pessoas, nisso. né? Exatamente, né? Não é? Precisa, cara, sabe? E, de novo, sozinho a gente não vai fazer um país consegue, melhor. Né? Boa. Então, sabe, nós precisamos realmente... E, de novo, volto a reforçar e os parabéns que eu dei para vocês no começo porque espaço como esse aqui é importante, sabe? Assim, a gente vê, por exemplo, pega esse negócio de mídias sociais, etc. Nossa, as pessoas, sabe, uma maltratando a outra, um xingando o outro. A gente fala disso. As pessoas, sabe, não respeitam. Sabe, não interessa. Para mim não interessa se você qual a sua religião, o que você acredita, se você é da esquerda ou da direita. Não interessa isso. Poxa, você tem o direito de ter sabe, as suas opiniões e tal. E, cara, se são diferentes das minhas, qual é o problema? Pelo contrário, me fala aí por que você gosta ou por que você acha que eu estou errado. E, cara, vamos aprender junto. E não ficar um agredindo o outro, as pessoas ficam se xingando, cancelando. Olha, eu acho isso assim, sabe? É um horror isso. Nós precisamos conseguir construir um país que se livre desse tipo de coisa, sabe? Nós não podemos conviver mais com isso. Não tem a menor condição. Que se respeite, né? A gente fala muito disso aqui. Aqui já veio de tudo. Né, amor? É o que você falou, já veio de tudo. Porque a ideia do Vozes do Bem é só dar voz para quem quer falar alguma coisa que preste. A gente teve uma situação de um amigo nosso, a gente já falou isso uma vez, né? Sim.
A gente vive chamando ele para vir aqui. Fulano, vamos lá, vamos lá. Ah, hoje não dá, amanhã não dá. Tá bom. Por causa de agenda. E ele foi em um podcast. E tem gente que a gente sabe que isso aqui, ó, é um perigo. O celular é um perigo, né? Isso. Enfim. E fizeram um corte dele. Um corte bem perigoso. Pro negócio dele, né? Só pegou uma fala que... Só pegou uma fala horrível. Pro negócio, pra família, pra ele enquanto cidadão, sabe? Ficou feio. Aí a gente tava num churrasco. Eu falei pra ele, cara... Ele falou, não, mas é porque... Eu falei, olha, deixa eu te falar. Tem gente que vive da desgraça do outro. Que o negócio dele é viver da desgraça do outro. E aí quem tinha que ter sido um malandro na história era você. Que tinha que ter percebido... O ambiente, as perguntas. Falei, porque lá, se a gente vai te levar e você disser alguma coisa que você fala, puxa, eu não fiquei confortável, eu prefiro cortar. É isso. Porque eu não... Se for para ter audiência podre, que a gente não precisa, né, amor? Não. Não precisa. Eu preciso de gente que vem aqui para ensinar. É, Para ensinar, para falar de liderança, para falar de... Igual a Camila falou, dos jovens, igual um monte de coisa. O Dunga falou de disciplina. Social. O Dunga é um cara que não vai em podcast. Isso aí. Porque os caras querem polêmica. Não quer outra coisa, é polêmica que quer. E é isso, mas por conta disso tudo bem eu ganhar meu dinheiro em cima da sua desgraça. É triste isso. É triste. Sabe? No final é triste. Sabe, é isso ruim, mesmo. super ruim, é ruim para todos, cara. Isso não constrói nada, não vai nos ajudar a construir um país melhor, sabe? Onde as relações sejam melhores, etc. É uma pena, né? Mas eu acho que, de novo, eu procuro estimular e acho que a gente tem espaços como esse aqui que querem o bem, né? E ao mesmo tempo são plurais, ou seja, que dão voz para pessoas que têm pontos de vista diferentes, etc., e que têm passado diferente, etc., são fundamentais, porque eles vão mostrar para a sociedade que a gente pode conviver. Isso. Que a gente pode ter um amigo que pensa totalmente diferente da gente, ou que tem uma outra religião, ou que tem isso, que aquilo. Qual é o problema? Né? Aliás, é mais gostoso. Exatamente. Eu acho que é mais gostoso. Se todo mundo fosse igual, pasteurizado. Se todo mundo fosse igual a mim, eu não ia gostar, viu, gente? Ficou só um pouco difícil, né, amor? Não. Ai, que lindo. Obrigada. Você é um fofo quando você quer. Aí, Evandro. Escuta. Ai, tá bom, né? Eu não queria ir embora. Você queria ir embora? Não, é aprendizado em cima de aprendizado. Muito. E eu fico tão feliz de saber que você é tão jovem. Porque você é jovem, né? 57 é jovem, não é, Gil? Jovem. É jovem. Certo, dá uma força, gente. Não, é muito jovem. Eu acho. A idade tá na cabeça. Não, mas é verdade. Né? A idade tá na cabeça. Eu concordo. Saber que você é jovem e que tem essa cabeça. E que bom que você é um líder. E eu não tô menosprezando as outras funções, mas não é qualquer líder, sabe? Não é um povo assim. É uma coisa acima que consegue falar de... É bom ter diversidade, é bom um ouvir o outro. Saber que não é uma coisa mandatória. Isso aí. Não, eu super agradeço suas palavras, mas eu realmente acredito nisso, sabe? Sim. Acho que a gente tem que, de novo, a gente tem que lutar pelo aquele que a gente acredita e ser honesto, ser transparente, colocar na mesa, né? E esperar que as pessoas façam um bom entendimento, tenham um bom entendimento do que você está falando. Boa, é isso. Comunicações, né? Comunicações se fazer entender, né? É isso aí. É isso. Ó, a gente faz uma pergunta difícil no final. Vixe. Vamos ver. Fala pra gente o que você faz para mudar o seu mundo. Uma boa pergunta. Mas eu acho o seguinte, que eu não... eu tenho um comportamento pouco... aliás, tenho um comportamento avesso a continuidade, sabe? Eu acho que isso é que faz... É o fato gerador, é o que me ajuda a construir coisas diferentes, a fazer coisas diferentes. Então, por exemplo, eu antigamente tinha ciclos na minha vida mais longos, né? E agora eu decidi encurtar esses ciclos, né? Então estou me dedicando a várias coisas, né? E
e eventualmente com prazos menores, etc. Por algumas razões. Primeiro, porque você vai envelhecendo, Sim. o tempo vai ficando mais curto. Sim. E você fala, não, preciso potencializar o que me resta de tempo. Uhum. Então eu falo assim, não, então vou me dedicar a projetos mais curtos. Então esse é o primeiro ponto. Né? Então, e eu tenho um comportamento é meu, né? de querer sempre mudar as coisas. Então eu não fico muito parado fazendo sempre a mesma coisa durante muito tempo. Né? Então esse é um ponto. O segundo ponto, que eu acho que também me faz é um agente que me faz mudar com uma certa frequência, etc. Que é algo que eu roubei da minha mãe, né? que é essa quase que uma vontade de mudar as coisas o tempo inteiro, né? De não aceitar a situação como está. Uhum. E vou ser bem franco, eu olho para o país e vejo tanta gente boa, tanta gente do bem, e tanto para ser feito, que eu falo, como a gente não consegue? Como tem ainda tanto, sabe? Uhum. Como pode? Né? Como tem tudo isso para fazer, sendo que tem muito mais gente para fazer. Isso, bacana fazendo, né? O que poderia fazer com uma boa intenção, né? Então, esses elementos, né, acabam fazendo com que eu me movimente. Isso que é o fato, que são os fatos que fazem com que gerem movimento em mim. Né? E tem que seguir assim. Muito bom. Essa era a nossa última pergunta, mas aí eu vou continuar com mais uma. Tem que abusar, mano. A gente tem que abusar. Bora lá. Você estava falando do país. Como que você vê hoje? Como a gente está? No geral, tá? Claro. Olha, eu acho o seguinte, eu acho que o grande tema do Brasil, na verdade não só do Brasil, de forma geral, aquilo a gente tem visto isso em outros países. Eu acho que essa polarização que a gente tem vivido, acho terrível isso, sabe? Isso dividiu o Brasil, dividiu o mundo, dividiu as pessoas, dividiu as famílias, dividiu a sociedade, dividiu. Não vejo como alguém consiga construir algo dividindo. A gente estava falando agora o quê? De que a gente precisa a gente tem um sonho. Sim. E para construir algo, olha como é fácil você construir algo se você tem um sonho e que, as pessoas todas embarcam nesse mesmo sonho. É assim que as coisas acontecem, né? Elas se comprometem, elas olham e falam assim, olha, você tem um propósito, nós temos esse sonho. Qual é o nosso como Brasil, como país? Não tem, ninguém sabe. Nós estamos correndo atrás de quê? Ninguém sabe. Né? A gente mais, como em outros países, Sim. A gente mais está dividido do que juntos. Então é impossível ter um sonho e construir algo tão divididos. Né? Então eu acho, assim, de forma geral, eu sou um crítico em relação a mim, mas sou tão crítico em relação, quanto sou ao restante das questões, e inclusive o país. Acho que sim, a gente deveria se juntar e conseguir, de novo, de alguma forma, em espaços como esse, com mais democracia, com mais liberdade, com mais tranquilidade, com mais bom senso, a gente definir algo que a gente gostaria de ser como país e realmente conseguir trabalhar juntos para que a gente conseguisse chegar em algum lugar. Senão, o que nós vamos deixar para os nossos filhos, para as nossas famílias, sabe? Isso sabe, não dá para esperar que algo bom vá sair de um ambiente como a gente tem vivido. É impossível. De forma geral, sou um cara otimista, tal. Sim. Mas também eu aprendi no passado a reconhecer as limitações. Sim. Cara, essa é uma limitação clara, sabe? Sim. A gente não fala. Por exemplo, você pega educação. Eu acredito demais em educação. Né? Para mim, educação é tudo. Né? A gente tem que educar as nossas crianças. Elas têm que ir para a escola no primeiro dia e só saírem de lá, assim, sabe? Quando a gente fala de educação, a gente não fala de educação. Né? Ou seja, quando a última vez que a gente teve grandes debates, onde está isso? Não, a gente fica um atirando no outro nessas redes sociais,
com coisa sabe, pequena. Com isso, sabe? Então, muito honestamente, e eu acho que esse é o grande entrave. Quanto ao potencial, o Brasil tem um potencial enorme. A gente podia fazer o que a gente quisesse, cara, sabe? E é uma pena, cara. É uma pena. É triste, é o Brasil, viu, gente? É duro. Tem a saída, ou seja, mas nós temos que quebrar esse tipo de posicionamento e a gente tem que tentar construir algo juntos. É a única solução, né? Boa. Muito obrigada. Não, eu que agradeço. Eu estou muito feliz. Eu também. Obrigado, Maurício, por compartilhar conosco sua liderança, né? Trajetória de vida. Não, olha, eu agradeço. Para mim é um prazer. Obrigado. É um prazer, foi um prazer estar aqui com vocês. E de novo, estou para os meus amigos. Então, isso. Aquilo que vocês precisarem, por eu favor. fiquei tão honrada quando eu mandei a mensagem, você respondeu rapidinho. Nossa, eu muito feliz mesmo. Assim, pode ser que você você não sabia disso, mas é igual eu falei no início. Você não tem ideia de como, para mim, quando eu e o Rafa tava junto, ele falava, o Maurício é difícil, né? Eu falava, você é fácil, para com isso. Então eu sei, assim, a gente trocava muito, assim, de falar de liderança, de jeito de falar, de jeito demais, muito, era muito bom. E a gente falava de você. Super agradeço. Então você era uma das pessoas que estava na minha listinha de trazer. E quando você falou, não, eu vou, e que a agenda deu certo, eu fiquei muito feliz. E feliz de você estar aqui. Eu tenho certeza que a hora que a gente postar a foto, que eu vou postar daqui a pouco, a rede social vai bombar, do povo falando, eu não acredito, da galera que a gente tem ali um convívio, que eles vão adorar e vão amar te ouvir de novo. Como você falou, você tá para os amigos, eles já te ouçam muito, te ouvem muito, mas vão vir de uma outra forma. Não, super obrigado. Não, super obrigado. Foi um prazer. Um presentinho para você. Super obrigado. Com uma caixinha para você tomar um Better Nights, uma água, né, gente? Porque a pessoa é atleta, né, Júlio? É isso aí. Uma água. Boa. Tomar uma água e ouvir o Vozes do Bem aí, na caixinha. Super obrigado. Obrigada de novo mesmo, viu? Foi ótimo, eu amei. Obrigado, Maurício. Valeu. Foi bom pra você? Foi bom pra mim. Maurício, também. Foi ótimo pra mim. Aproveitando, se quiser deixar sua rede social, né, pra galera aí. Eu não sei. Não precisa, a gente corta se quiser deixar só o LinkedIn, se não quiser deixar, não precisa. Não, depois eu te passo o meu Instagram. Então tá bom, então vai passar o Instagram. É isso. Foi bom. Valeu. Vambora. Obrigado, valeu, moçada. Obrigado, foi bom, foi importante, né, amor? Importantíssimo. Muito aprendizado, né? Falei? Não Como falei que ia sempre. ser diferente? Eu falei pra vocês, eu não tô nervosa à toa, eu tô suando, Vando. Tô nervosa ainda. Mas é importante isso, foi importante para aprender, para vocês aprenderem, que bom. Eu espero que tenha feito sentido para você de verdade. Tá vendo que liderança não é fácil? Mas que dá para ser fácil, né? Não precisa ser difícil. Tem que ser ouvinte, né? Isso. Muito ouvinte. Eu sou ouvinte? Nem tanto. Ai, a sinceridade, meu Deus, tá vendo? Nem tanto, é verdade, amor. Não sou muito, não. Vou aprender. Com esse episódio eu aprendi, tá bom? Um beijo. Não esquece de doar, não esquece de ativar o sininho, de compartilhar, de se inscrever no canal. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau!